E eu fiquei fascinada com essas palavras, né? Terra, né, em tucano é ditar. Pedra em Wanano é tacar. Gente em Engatu é mirar. Bom, o meu nome é Marlui Miranda e eu sou cantora e há muitos anos eu trabalho com a música indígena, quase 40 anos. O meu interesse pela música indígena surgiu quando eu me dei conta que no Brasil existem 180 grupos indígenas e umas 240 línguas de 5 troncos linguísticos, fora as línguas isoladas. Eu me dei conta disso na década de 70. E também o ambiente em que eu vivia, na música, porque eu trabalhava com músicos, grupos, tocava com vários artistas conhecidos, né, como o Egberto Gismonti, o Jacques Macalé. Eu vivia disso, eu trabalhava com isso. Mas não era um caminho que me interessava, né? E eu tinha um vizinho chamado Nunes Pereira, que era um sertanista da FUNAI. Ele morava lá em Santa Teresa, era já de idade e tudo. E ele notou o meu interesse e falou: olha, eu vou te dar uma coleção de discos, que é um levantamento de música muito importante. Não só de música, mas de língua. Foi feito pelos salesianos no Alto Rio Negro, naquela região, lá no complexo do Alto Rio Negro, que são 28 povos, uma coisa assim. Bomedipi, bomedipi, narino ayete. Bomedipi, narino ayete. Metepe mambo, metepe mambo. Então, eu fiquei fascinada com o que eu li, assim, a essência, não o comentário dele sobre aquilo que não me interessava, mas a descrição etnográfica era linda. Então falava como era o encontro, né? Como era o ritual do encontrar uma pessoa, um visitante. E eu fiquei fascinada com o encontro, né? Porque a pessoa que chegava de barco, né, ia até a casa do hospedeiro e o hospedeiro falava para ele, tudo devagar, né? Você chegou? Aí ele falava o visitante. E que vinha em linha, né? Em linha. Em geral não era nunca uma pessoa só, era uma família. E com essa fila, com uma hierarquia preservada, né? Assim, vinha o pai, a mãe, o filho mais velho, o outro filho, né? Ou o tio, né? O pai, o tio, os homens, depois vinham as mulheres na sua hierarquia. Então vinha aquela em fila indiana até a porta da casa. E aí começava o diálogo. Você chegou? Aí ele falava, eu cheguei. Aí ficava um silêncio assim. E ele repetia, mas você chegou? Aí ele falava, eu cheguei. Eu estou aqui. Aí ele ia nesse diálogo, né, até que eles tivessem a certeza, era assim, uma coisa de buscar uma asserção na chegada, se ele estava realmente intencionado em chegar, em ficar lá, junto com os parentes. Você veio, da onde você veio? Eu vim de Tarauacá. Aí ficava um silêncio. Aí falava, abaixava a cabeça. E assim, devagarinho, né?
a pessoa ia chegando devagar com o tempo e com um desejo de realmente, de parte a parte, de chegar e do outro receber. E eu li aquilo assim, eu fiquei sonhando. Eu falei assim, gente, eu preciso ir nesse lugar. Porque eu nunca fui num lugar em que alguém tivesse a preocupação de saber se eu realmente queria chegar lá e ficar lá. Então eu acho que eu vou lá um dia. Então eu fiz o meu plano, aí começou aí o meu interesse na música indígena. Em 72 ocorreu esse episódio. E aí, digamos que 2001, 2002, por aí, 72, 82, 92, 30 anos depois, eu fui até o Tuiuca. Gente, é uma semana para chegar lá. É penosíssimo chegar lá para os urbanos. É uma região impressionante do Brasil, com rios gigantescos, né, distâncias monumentais e dificuldades maiores ainda. Para você ter uma ideia, cada cachoeira a gente tinha que parar, descarregar tudo do barco, inclusive o motor, levar para o outro lado, depois montar o barco e seguir. A cada cachoeira, e é uma quantidade enorme. Com chuva, sem chuva. Então, era uma vontade muito grande mesmo de chegar lá. Quando eu cheguei lá na aldeia de Cachoeira Comprida, que é a última, assim, está bem na ponta, que eles chamam da cabeça do cachorro, né, com Colômbia. Quando eu cheguei lá, assim, na porta da aldeia, tinha uma plaquinha assim, né, pintadinha de azul, escrita assim, Marlui, atrás su campa de có. Só, dizendo assim, Marlui, vamos trabalhar. É aí que eu me dei conta que aquele mundo era outro, era dele, e que não era o meu mundo. Eu ia ter que ter um viés muito diferente do que aquele que eu imaginei 30 anos. E não estava com aquela ideia, né? Puxa, eu vou chegar lá, eles vão perguntar. Não, eu guardei a placa, tá comigo. Eu tô falando, não vou deixar essa placa lá de jeito nenhum. Ai, ai. Eu diria que há todas essas categorias do Campbell, ainda existe uma que é a ecológica, que é um vínculo muito importante entre as ideias evolucionistas, não daquele evolucionismo que a gente está falando, nada disso, a teoria das 3 raças, não é negócio de medir o índio com fita na cabeça do nada, nós estamos falando de evolucionismo no sentido do Darwin. Então, isso é muito importante no contexto aonde a mitologia se forma. Ela se forma no meio ambiente, porque é nesse sistema natural que as ideias, os sons, as coisas vão criando corpo. E é digamos assim, uma ideia que vai evoluindo e sendo reestruturada a partir de como o ambiente vai estar. A partir de certas ações, como os indígenas vão ultrapassando certos estágios, né, culturais, ecológicos, né, quando você vê, por exemplo, agora, nesse momento,
as, as culturas lá do Xingu estão vivendo um mau pedaço, porque as andorinhas desapareceram do ecossistema. Isso daqui a alguns anos, não muito para frente, uns 50 anos, vai ser uma história, um mito. Porque o mito ele se fundamenta na realidade do índio. O mito não é uma coisa inventada, ele é real. A narrativa que se desenvolve de acordo com as formas lexicais, as formas de como estruturais, né? Como o índio fala, como o índio se exprime, né? Quais são as prioridades dele, né? Em termos de o que é mais interessante de escrever naquele mito e principalmente a outra função que é a função educativa. O mito a função dele principal, primordial, é educar. Ele vem dessa origem de educação. A cosmologia desses povos são 200 e tantos, 240. Está viva, está aqui. A gente não está estudando o passado. Eles estão aqui, está acontecendo. E essa cosmologia, você pode conhecê-la, né? Mesmo, como é que está a cosmologia, a história do Macunaíma hoje em dia, né? Entre os Munduruku. Que é dos Munduruku essa história, né? Já está sendo narrada de outras maneiras, Na sua pergunta, né, você perguntou sobre, para falar sobre por que eu fiz esse trabalho, né? Principalmente porque eu fui convidada. Eu já havia gravado uma música juruna muitos anos atrás no Ihu, né? Então, como a comunidade, através da associação, me convidou, eu achei maravilhoso aquilo. Eu achei que ia ser perfeito. Puxa, felizmente, agora eu vou fazer um trabalho integral sobre uma comunidade que me convidou para fazer, né? E, portanto, eu estava me sentindo mais tranquila com relação a isso. O que não durou muito, porque eu descobri que as cantigas que eles queriam que eu gravasse, que eram as cantigas de Niná, eram interditos culturais. Elas não podiam ser cantadas nem antes de 9 da manhã e nem depois de 5 horas da tarde. Então, como é que eu ia fazer esse trabalho? Como é que eu ia ensaiar? E eu respeito muito isso. Eu pensei, bom, eu também vou ficar doente, porque existia uma pena para essa punição. Aí vem a cosmologia, tá? Que a criança poderia cair num sono letárgico e não acordar mais, ou o velho podia ficar doente. Então eu tinha uma preocupação enorme com isso, mas como que eu vou resolver esse problema? Eles me botaram numa encruzilhada, né? Então eu pensei, não é difícil para mim resolver isso, mas eu preciso que seja aprovada a ideia, né? Uma ideia de uma passagem para uma coisa que fique descaracterizada. Mas não é descaracterizada assim, estilisticamente, assim, né? É mais sutil. Algo que pudesse resolver o problema para o lado deles, mas, né? Então, como eu tinha levado o violão e tudo para tocar para eles algumas outras músicas, né? Que eles queriam que eu fosse lá para cantar, para fazer, não só para isso, né? E para participar do projeto deles, né? Um projeto de dinamização cultural. Aí eu fiz um arranjo
para uma das músicas, que é o Abina, o Abacutadu. Aí eu falei, olha, falei pro Tarinu, Tarinu, eu fiz uma modificação. Em vez da música começar do jeito que ela começa, eu comecei ela de outro jeito, mas com as mesmas palavras. Aí depois a música ela evolui, aí no meio ela volta a ser o que ela é, mas vai ter tanto instrumento que eu acho que o espírito não vai se dar conta. O espírito, a entidade, porque as músicas foram compostas, essas músicas toda a música do repertório tradicional é composta por seres, por espíritos. Ela vem via o pajé. Então, tanto quando a comunidade não tem pajé, ela fica sem passagem, sem renovação de repertório. Fica só outro tipo de repertório. Aquele repertório valioso, o arcabouço cultural deles, né, mesmo, não passa, porque não tem pajé. Então, essas músicas vieram dos espíritos, que foram transmitidos por um pajé no tempo mitológico. Vem desde o tempo mitológico. Então, quando os seres humanos eram animais, ou eles eram animais só, ou eles eram gente e animal, ou eram só gente. Meio difícil explicar quando ele era só gente, mas ele era animal também, por causa da língua. O que diferenciava o compositor animal do humano é o falar juruna corretamente, sem erro. O animal fala a entidade que compôs a música, ela fala outro juruna. As músicas, por alguns grupos, aqui e ali, estão erradas, no sentido da origem da música, no sentido da percepção deles, né? Por que a música está errada? Porque ela tem um arranjo, ela é fragmentada, ela é descontextualizada, ela tem uma outra abordagem, que e uma vestimenta instrumental que não existe, né, no mundo indígena. Eles conhecem, mas eu tenho a impressão que eles queriam, que eles sabiam que a porta da saída era essa. Bom, vamos chamar porque ela pode, ela trabalha com outras pessoas, a gente já ouviu o Paraná como é, as outras canções como são, porque eu sou uma pessoa descontextualizada. Eu nunca tive a pretensão de dizer que o que eu faço é uma música dentro do contexto, é uma música autêntica. Você não pode dizer isso, porque bastou sair do contexto local, subir num palco, acabou, não tem conversa. Você está fazendo uma tradução, naquele sentido do Walter Benjamin, né? De que tradução é traição. Então, no sentido em que não é que você quer trair o índio, não é isso. É a tua individualidade, a tua subjetividade que trabalha com aquele repertório cultural ao qual você não manifesta preconceito nenhum, de nenhuma ordem, muito pelo contrário, requer uma coragem gigantesca para você abordar, sem ofender, sem criar um impacto, né? E sem dizer, estou competindo com vocês para dizer que eu sou melhor que vocês. É muito, muito delicado esse campo, é um limite, assim. Então eu nunca, por isso que eu acho que eles se aproximaram de mim, porque eu sou diferente. Eu ia lá para uma vivência para olhar, ouvir, dançar, trabalhar com as mulheres, cantar com elas, porque já a porta estava aberta. Então eu não tinha obstáculos nesse sentido.
Araruna